Eu entendi. Porque dificilmente, querido, vai nascer alguma coisa se antes alguma coisa não morreu. A semente cai, mas a semente tem que morrer primeiro se ela quer dar fruto, amém? Alguma coisa tem que morrer para outra nascer. Então a gente muitas vezes quer dar o devido frutos, mas sem morrer, sem passar pelo processo de renúncia, de morte, de consagração. Isso não vai acontecer. Isso não vai existir. A palavra de Deus chama Jesus da semente de Deus, que cai na terra, e ela primeiro tem que morrer se ela quer crescer, germinar e tal, e frutificar. Então ele tem que passar por um processo de morte. Só que a Bíblia chama eu e você, nós somos os filhos do reino, a semente do reino. Será que aquela semente teve que morrer e nós não vamos precisar passar por esse processo? Só que é muito complicado, porque nós fomos ministrados nos últimos talvez 20, 30 anos, pouco sobre renúncia, muito sobre aquisição, sobre direitos. Nós temos direitos, e temos direitos, ninguém está tirando direito de ninguém, mas você também tem um direito, é de morrer calado. Você tem um direito e um dever, morrer, renunciar. Porque quanto mais você entrega o que você tem nesse mundo, tudo que você tem, mais Ele pode te entregar as coisas eternas. A entrega das coisas eternas, a confiar, o Deus só pode confiar coisas eternas na tua mão se você renuncia às coisas transitórias. Não dá para Deus ficar mais brigando com a gente, isso é de Deus, isso não é de Deus. Ele quer lidar com pessoas que entregaram tudo. É de fato, nossa vida tem que ser um rio, que a riqueza, os recursos, tudo que Deus possa te entregar no sentido de influência, de recurso financeiro, de unção, de talento, de tudo. Na verdade, sabe o que é? Quanto mais passa, mais recursos você libera, mais você investe em vidas, mais Deus pode confiar você. Até porque os recursos do reino, sejam eles quais forem, são para o reino. E aí eu queria falar um pouco sobre... Vamos lá para Pedro. Depois eu volto aqui. Estou falando que Deus muda tudo toda vez. Ele faz tudo novo de novo, né? Pedro, 1 Pedro 2. Primeira Pedro 2, 4, 5. A palavra de Deus é muito simples nesse texto. Lê primeiro 4 aqui. E diz assim: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade algumas traduções vão falar pelos homens, outras vão falar pelos sábios construtores. Depende da tradução, mas ela foi rejeitada. Mas para Deus, eleita e preciosa. Para Deus, eleita e preciosa. A movimentação de Jesus nunca foi, desde o princípio eu faço. Ele sabia o que ele, de forma individual, deveria desenvolver para a contribuição do desenvolvimento do coletivo da igreja, dos discípulos. Então a movimentação de Jesus, como ele mesmo fala, quando algumas coisas ocorriam a nível de trovões, raios, a manifestação de Deus, as pessoas chegavam até ele falava: isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com vocês. Deus está fazendo isso, mas não tem a ver comigo, tem a ver com vocês. O tempo todo ele dizia: tudo isso tem a ver com aquilo que ele está fazendo em vocês. Eu estou aqui para servir vocês. E quando a gente fala aqui de uma pedra que foi rejeitada, a pedra angular que foi rejeitada, nós estamos falando que Jesus não correspondeu à expectativa dos edificadores daquela época, naquela oportunidade, amém? Ele não correspondeu, ele não tinha um padrão que eles queriam para edificar. Mas entenda, Jesus não veio para contribuir para aquela obra. Jesus não veio para contribuir para a obra que a religião estava edificando naquela oportunidade, amém? Aí a primeira pergunta: para que obra você está trabalhando? Qual obra você está ajudando a edificar? Foi falado aqui sobre reino, e eu quero dizer que só existe um reino, não existe o meu reino. Vou fazer só uma correção:
Não existe o meu reino, o reino dele. Existe império e reino. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, e também não dá para construir pequenos impériozinhos dentro do reino de Deus. Amém? Não dá. Embora a gente se engane com algumas interpretações particulares, porque o que mais ocorre com um ministro, eu estou ministrando aqui ao coração de pessoas que pastoreiam pessoas, que cuidam de vidas, que desenvolvem o ministério, ok? Se você não faz isso, você está aqui e você vai acabar fazendo. Já recebe aí, tá? Então, o que mais ocorre é que nós insistimos numa movimentação, que essa movimentação, ela diz respeito à nossa instituiçãozinha, o CNPJ, e nós temos uma dificuldade gigantesca de desenvolver relacionamento com outros pastores. Isso pode se dar por vários motivos. Isso se dá talvez por traumas, por atritos, por blasfêmias, e até às vezes por uma característica pessoal. Eu consigo fazer melhor sozinho. Só que eu quero te afirmar em Deus que esse tempo acabou. A movimentação, se você entendeu que o reino de Deus está sendo estabelecido, ela é coletiva. Não tem festinha particular. Esther 1, a rainha Vasti tenta fazer uma festinha paralela enquanto o rei está fazendo uma festa. Acho que eu falei isso lá no retiro. Está tentando fazer uma festinha particular enquanto o rei está fazendo uma festa. Não tem festinha paralela à festa do rei. Então as festinhas, o rei fala assim: não, pega ela, traz ela para a festa. Entenda, Deus vai pegar a noiva dele e vai trazer para a festa que ele estabeleceu. Não adianta a gente fazer festinha particular. Ele vai mandar os anjos, os servos que estavam ali, falar: vai lá e pega a minha noiva. Vai mandar os eunucos irem lá e falar: pega a minha noiva, atavia ela, cuida dela e traz ela para a minha festa. Então nós temos que entender o que ele está fazendo, para trabalhar e contribuir para aquilo que ele está fazendo. Não adianta criar caminhos paralelos por conta de uma dificuldade minha de relacionamento. O Senhor deu pastores para a sua igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deu para a sua igreja. Ele deu para a sua igreja. Olha isso. Ele não te deu, Rafinha, uma igreja. Ele te deu para a igreja. E Ele não te deu para provedor de provedores. Você serve Ele a partir desta casa. A partir desta casa. Ele não te deu o CNPJ, o estatuto, tudo isso. É um CNPJ, não é isso? Isso é para servir a eclésia, o corpo de Cristo. É a treliça e a videira. É uma treliça grande, e a videira precisa vir aqui e se apoiar aqui para frutificar, para crescer, pastor Tiago. A noiva do Cordeiro precisa achar espaço nesse lugar aqui para ela abrir, se expandir e frutificar. É uma treliça para servir a videira, a noiva do Cordeiro. E Deus não nos deu a igreja, não deu. Ele deu pastores para a igreja, para servir a igreja. E servir é assim, ó. Não é assim. Servir é quem serve a mesa, quem lava os pés. Amém? Esse é o coração de quem foi dado para a igreja. E com esse entendimento, nós passamos a compreender que, já que a igreja não é o CNPJ, toda vez que a gente chama o CNPJ de igreja, a gente está equivocado. A gente está transferindo uma cultura errada. A gente está inculcando nas nossas crianças, estão aí sentadas, uma cultura errada. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Eu tive agora desenvolvendo dois seminários de casais, um em Rondônia, lá em Ji-Paraná, e outro lá em Manaus. Pastor Ronan, Lidiane, Astro Lima e Kátia Suelen. E num dado momento, pastor, eu fiz assim: não me leve a mal, é uma brincadeira, tá? Não pule em cima de mim, tá bom? Eu falei isso pro cara, para eles lá. Eu falei assim, ó: todo respeito, pastora, tá bom? Fica calmo. Eu fiz assim, ó:
Vem cá, minha esposa, dá a mão aqui. Para a esposa do cara. E ela levantou a mão, porque eu falei que era brincadeira. Ela levantou a mão. Ele fez assim, ó. Ele segurou a mão dela. O que é isso? É mulher minha, né? Tipo, eu falei, tá vendo? Agora sabe o que a gente faz, pastor? A gente chama a noiva dele de nossa. A gente chama a igreja dele de minha igreja. A gente se sente ofendido se alguém falar minha esposa, mas a gente vive chamando a noiva do cordeiro de nossa. Então para. Não faz mais isso. Por favor, não faz mais isso não. Arruma outro jeito de chamar. Congregação, sei lá, inventa aí outro nome. Uma coisa é você falar, lá na igreja de Jesus, fala assim, a igreja é dele. Porque se nós estamos falando que a igreja é dele, estamos cuidando da igreja dele, a gente não pode ser leviano, soltar assim, né? Não, tem uma igreja ali, você tem? Então é tua, Jesus não é o Senhor dela. Porque em Mateus 6, se eu não me engano, não é isso? Ele estabelece, é isso? Mateus, ele chega e fala assim, ó, e sobre esta palavra, sobre esta pedra, sobre esta revelação, edifico quem? A minha, a eclésia, é minha, não é sua, pastor. E ele vai vir, e os eunucos vão ter que lapidar essa noiva, e vão ter que fazer o quê? Cuidar dela, sem usurpar ela, sem tocar ela, sem deitar com ela. Eles vão ter que cuidar dela, para um dia que ele falar, agora enfia, insere, coloca ela na minha festa. E aí os pastores, os eunucos, que se fizerem eunucos por conta do reino de Deus, vão ter que pegar a noiva e inserir lá. Vão ter que colocar a noiva lá. Então a gente entender sobre uma movimentação coletiva é a gente parar e pensar que ele não pediu para um eunuco. Ele pediu para alguns eunucos, amém? Pediu para alguns, sabe por quê? Porque um cuida do adorno do cabelo, outro cuida da roupa, outro sabe qual perfume que o noivo mais gosta, outro cuida da unha da noiva. Não é isso? Então cada um é especialista numa área, pastor. Eu não vou conseguir fluir igual a tua vida, pastor. Você está entendendo? Você chega, você percebe que cada pastor tem a sua fluência, amém? Isso é bom. Nós não temos que ser igual. Lucas, eu não quero ser igual a você, e eu sei que você não quer ser igual a mim, e nós não precisamos ser igual. Nós temos individualidades dadas por Deus. Nós temos uma identidade dada por Deus. Ei, pastores, cada um de vocês tem uma individualidade dada por Deus, tem uma identidade dada pelo Senhor, que foi sonhada, idealizada por Ele, antes da fundação do mundo, para que hoje fosse manifesto em favor da igreja. A questão é que nós temos que cuidar para que a nossa individualidade, ela não seja individualista, a fim de trabalhar para um impériozinho pessoal. Porque se eu me torno individualista, é tudo para mim, tudo é meu. Você está entendendo? Deus vai enviar pessoas lá, pastores lá, desculpa querido, que não vão servir lá. Eles só vão usar aquele lugar como uma plataforma, porque eles vão servir a igreja do Cordeiro. Mas eles vão se alinhar ali, eles vão se alinhar lá em Redenção, aqui em Paraíso, vão se alinhar lá. Sabe por quê? Porque eles entendem que tem pastores que vão guardar o coração deles, para eles se movimentar para o corpo de Cristo, para servir a noiva do Cordeiro. Não, mas não, ele está aqui, tem que servir aqui, tem que pregar aqui, ele tem que pintar a parede comigo, ele tem que, sei lá, tem que fazer alguma coisa aqui. Eu louvo a Deus, não sei se meu pastor vai assistir isso em algum momento da vida dele, pelo coração que Deus deu para ele, que se ele exigisse isso de nós, eu não sei como é que ia ser. Mas ele reconhece aquilo que a gente carrega, ele sabe o que Deus colocou dentro da gente, e envia, e potencializa, e acredita em pessoas como o Amaury, improvável, ele acredita. Então nós precisamos também acreditar como Jesus, em homens e mulheres improváveis, investir neles, insistir neles, ativá-los e enviá-los para o propósito de Deus, para a vida deles. Isso é reino, é movimentação coletiva. É alguém que tem uma individualidade curada, que trabalha para o coletivo do corpo de Cristo. Eu não trabalho para mim, querido, eu trabalho para Jesus. Agora, está falando aqui de uma pedra que foi rejeitada pelos edificadores, amém? E para que ele coubesse, para que ele chegasse a ser pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Se eu não me engano, o Lucas, que é engenheiro, qual a especialidade da engenharia? Civil? Então, com certeza você trabalha com padrões.
Com certeza, se você for mexer com determinadas obras, você vai ter padrões que entram e padrões que não vão entrar no teu tipo de obra. E a gente é treinado assim, desde a infância. Quem tem aqueles brinquedinhos que tinha lá os buraquinhos, estrela, triângulo, hexágono, retângulo, quadrado, e você ficava tentando ver o que encaixava, não era? Não era assim? Pois é, eu acredito no reino de Deus mais ou menos assim, que cada um tem um formato, tem um lugar que se encaixa. E a gente tem que se submeter à ação do Espírito para encaixar onde Ele vai colocar a gente. Porque a palavra de Deus diz que Ele deu uns para, como eu disse, para profetas, outros para apóstolos. Mas é Ele que dá. E é Ele que coloca no corpo como e onde Ele quer. Mas não vai ser todo mundo quadradinho, bonitinho. Encaixa um, encaixa o outro, encaixa o outro. Querido, antes de eu continuar com isso, o 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Ele está nos chamando de quê? De pedras. Ele está nos chamando de um monte de pedras. E para nós pastores, a gente tem dificuldade de construir, edificar com coisas diferentes, cara. Porque desde a infância a gente vê coisas sendo construídas dentro de um padrão. Se está fora do padrão, foi o que fizeram com Jesus, não é? Não, não serve. Ele é esquisito, ele vem de Belém. Cidade pobre, rapaz, pequena ali do interior, lá do Paraíso, Tocantins, né? Cidade pequena, não serve para nossa edificação. Joga fora, lança fora. Nossa, a família dele, o pai, a mãe, a Maria, o José, né, o Zequinha, irmão Tiago. A Bíblia diz que ignoraram a Jesus, mas por quê? Porque eles olhavam o exterior, pastor. O estereotipo, está entendendo? Você tem um padrão, você tem um comportamento, você tem uma forma, você entra nessa edificação. Se você é pastor, lá tem bastante cadeira lá, né? Então você entra nessa edificação. Se você ajuda, beija o anel, você dá uma oferta assim mais diferenciada, você entra nessa edificação. Então tem um padrão para essa edificação. Agora, se você, querido, é uma pedra, você não vai entrar na edificação, porque não encaixa, está entendendo? É difícil. Pedra tem ponta, tem pedra mais redondinha, não tem? Tem pedra mais pontuda, tem pedra de todo jeito. Tem pedra com, né, falando de personalidade, sanguíneo, colérico, não tem? Tem todo tipo de gente. Mas não, tem que ser igual o pastor Tiago, tem que ser igual a pastora Laide, tem que ser igual o pastor Mauri. Não, não seja igual eu quero emagrecer. Por favor, cara, não seja não. Sabe o que você tem que entender? Você tem que entender muito profundamente, pastor, pastora, quem você é. Deus não vai fluir através de você, você estando fora da tua identidade. Fora da tua identidade, você está por sua conta e risco. Deus te deu uma identidade, e tem ferramentas que Ele quer te dar, pastor, pastora. Tem dons, tem lugares que Ele quer fazer você acessar, mas é dentro da tua identidade, dentro do teu nível de unção, dentro do teu conhecimento. Aí porque a gente foi rejeitado pela religião, porque a gente também é pedra, né? Então a religião, não sei você foi cuspido para fora de alguma religião aí? Que alguns pediram para sair, outros foram convidados a sair, e outros já acharam a porta fechada quando voltaram. Alguns falam assim: não, minha história não é muito boa não, eu fui posto para fora de onde eu era pastor. Às vezes é rebelde a quem fica, às vezes é rebelde a quem sai. Não sei se o teu caso fosse rebelde, se você ficasse. Porque de fato, quando você é diferente do que a religião está construindo, ela não vai aceitar a tua movimentação. Ela não vai olhar com bons olhos. Não vai. Tem um pastor amado lá, Muracava, Alexandre Muracava, vocês devem conhecer. Ele é malucão, cara. Ele tá no meio dos pastores conversando assim e tal, estão falando de Jesus e tal. De repente ele falava lá assim: ah, cara, preciso ir no bar, preciso jogar sinuca. Que é isso, cara? Ele sabe quem ele é, tá entendendo? Ele quer ir pro bar, resgatar os bêbados. Ele inventa um monte de coisa lá para arrancar as prostitutas da prostituição.
Ele não tentou ser igual a mim ou qualquer outro. Ele entendeu quem ele é. Ele flui na identidade dele, no chamado, na vocação dele, no encargo dele. Então ele é relevante para o corpo, fluindo no que ele é. Aí você entende que um corpo é composto de mão, antebraço, braço, perna, membros, amém? E a Bíblia fala assim: mas se eu não sou olho, eu não sou do corpo? Não, cara, eu tenho que saber quem eu sou e ser realizado com o que eu sou. E eu tenho que, se eu sou mão, eu tenho que ser a melhor mão para esse corpo. Porque quanta coisa uma mão faz. Eu quero ser a melhor mão se eu sou mão. Se eu sou olho, os olhos, eu quero ter uma visão clara para comunicar ao cérebro, coisas claras. Eu quero ter uma visão que ajude o corpo a ter uma diretiva, uma direção. Se eu sou ouvido, eu quero de fato ouvir os sussurros de Deus, aquilo que Deus sussurra, para que o corpo tenha saúde, para que ele seja nutrido de fato pelas palavras que vêm do coração de Deus. Então, se nós entendemos quem nós somos, aí sim nós vamos andar de forma coletiva, cada um na sua identidade, cada um na vocação. Ninguém vai querer ser igual a ninguém, ninguém vai querer ser ideal. Não dá para ser ideal. Eu não consigo ser ideal. Cara, a gente brinca, né? Tem uma brincadeira entre nós pastores, né? Daquela coisa do pastor mais... Cara, eu não consigo. E às vezes as pessoas falam: esse pastor é meio bonachão, é meio largado. Cara, eu não queria ser assim, mas eu sou. Eu já tive crise terrível, que eu queria ser mais, sabe? Então, irmãos, não sei o que. Eu não sei se é assim, cara. Eu não sei. Aí um dia eu falei: Senhor, eu não sou isso. Se um dia o Senhor quiser que me mexer, moldar, eu estou aberto, me muda. Mas eu vou fluir naquilo que, na minha porção, dentro da minha porção, eu vou fazer isso. E eu acredito que dentro disso eu vou contribuir para o que o Senhor está fazendo na tua igreja. E assim, pastores, eu dava muito certo sozinho. Eu pastoreava lá em São Paulo, uma congregação, pessoal, tal, festejava, né? Aí tinha uns negócios que acontecia lá fora, enfim, um monte de coisa acontecia, muito legal. Só que aí Deus falou assim: ei, eu não te dei uma igreja, eu dei, você para a igreja. E não foi só você, foi o outro. E vocês têm que aprender a andar junto. Ô luta é fazer pastor andar junto. A gente fala de comunhão para as ovelhas, a gente fala de comunhão, né? Dali para lá. Mas quando a gente fala que a gente tem que viver comunhão, a gente arruma todo tipo de desculpa. Dinheiro, tempo, correria. Às vezes é inimizade mesmo, que nós não vai com a cara do pastor. Quem aí tem inimizade? Você vai sincero, você não vai com a cara do outro, né? Ele falou de você. A gente arruma todo tipo de desculpa. Sabe o que isso faz? Nos tira o direito de trabalhar na congregação por comunhão. Porque eles também vão ter desculpa para dar para nós. Eles também vão falar que o irmãozinho do lado é chato, que o irmãozinho do lado falou deles, que o irmãozinho do lado também, né? Não vão, eles vão falar. Aí eles falam: não, você tem que perdoar, você tem que tolerar. Não é isso? Só que entenda, pastor, você acha que eu penso tudo igual? Pastor Tiago, pastor Júnior, os pastores não pensam igual. É pedra ralando pedra. Para encaixar nessa edificação, para entrar nisso, é pedra ralando pedra. Nós vamos ter que lidar com coisas diferentes. Nós vamos ter que nos submeter ao relacionamento. Não tem como dizer que anda junto sem nunca se ver, sem nunca conversa, sem nunca ora junto, sem nunca nada. Então a movimentação coletiva nos dá trabalho. Só que entenda, nós fomos até um lugar nessa carreira solo. Nós fomos até um lugar e nós fomos bem, amém? Nós fomos bem. Só que eu quero deixar claro, toda a movimentação que insistir com esse coração, meu império, meu reininho, meu lugarzinho, querido, vai ser desabilitado. Aí assim, eu não preciso falar isso que digo, isso que falo. Eu estou falando, Deus está falando, vai ser desabilitado.
Porque o que Deus está estabelecendo para o evangelho romper e alcançar mais gente, transformar mais gente, não é só alcançar, é transformar mais gente. Essa movimentação passa a ser coletiva. Essa movimentação é junto, é os ministros rompendo e caminhando junto. Então até o que eu fiz até hoje, agora eu preciso entender como é que eu vou acessar, entrar nessa movimentação que o Senhor está fazendo. Ah, mas aí você se colocou como chefe disso? Não, querido, no reino maior é o que serve. Quando foi me dada uma responsabilidade, coordenação, eu falei, Jesus, deixa eu lavar o pé dos pastores. E foi a primeira coisa que eu fiz. Tinha pastor que nem queria me deixar lavar o pé. Tinha pastor que falou assim, mas o sul desdenha do norte. Não é, pastor? Ah, mas o sul queria cortar o Brasil no meio, fazer um plebiscito. E veio tanta coisa para fora. Aí eu entendi assim, como é que eu posso servir esses pastores se eles não abrir o coração para me servir? Aí Deus pegou o coração deles e rasgou. Tinha um queridão que estava lá com a gente naquele dia, cadê ele? Leonardo, saído. Estava lá conosco, foi contigo, né? O Rafa estava? Estava, né, Rafa? Fui lavar o pé dos pastores. Por quê? Porque nós estamos falando de reino. E no reino não tem esse negócio que eu sento e dou ordem. Eu sirvo. É para servir. E para servir a mesa, você tem que se dedicar muito tempo em preparar o alimento. Você tem que se separar. Você tem que ficar quieto. Para poder servir a mesa, você tem que ter tempo quieto, sozinho. Você tem que entender o que você põe na mesa. Você não pode pôr qualquer coisa na mesa dos reis, dos filhos. Então todo pastor que chegar perto de mim, estamos juntos. Então você vai ter que ter tempo no secreto. Princípio inegociável, norte do Brasil. Não há sucesso no ministério que deva custar a falência da tua família. Esse princípio é inegociável. Pastores que negligenciam a sua família são pior do que o descrente. Então, não. Outro princípio inegociável é o seu tempo, onde você para tudo para estar com o noivo. Vamos andar junto? Então vamos primeiro cuidar bem da nossa casa e ter tempo o suficiente, o necessário com Ele no secreto. Amém? É onde Ele vai ralar pedra. Pastores, olhando para esse texto, eu começo a perceber que nós vamos ter dificuldades, Tiago. Por quê? Porque nós estávamos habituados a construir com tijolos. Lucas, igual, mais fácil, encaixa. Alguns já vêm até com um encaixezinho, né? Só encaixa, não é isso? Olha o trabalho. Vem uns negócios tudo deformado. É igual Davi. Deus só mandou as coisas ruins. E fala, aí está aí o teu exército. Vai, constrói com isso aí. Só que entenda, aonde houve padrão, pastores, aonde houve padrão? Torre, Babel, império. Nos impérios é assim. Tem que ser todo mundo igual. Tem que se movimentar igual. Se eu fosse pregar igual meu pastor, né, tinha que dar aquele joguinho no ombro assim, né? Eu acho tão bonitinho, mas eu não consigo ter isso. Ele é legal, ele faz uns negócios legais assim. Não tem a ver com isso. Tem a ver com isso aqui, ó. Quero muito ver a igreja queimando em chamas de amor por Jesus, cara. Sou obstinado por isso. Sou obstinado, cara. Eu saio da minha casa 20 e poucos dias por mês, orando, clamando. Eu quero ver a igreja em chamas de amor por Jesus, cara. Eu só posso fazer o que eu faço porque eu tenho uma esposa que me envia, um pastor que me envia, uma palavra que Deus me deu e um coração que queima. Eu quero ver a igreja queimando de amor por Jesus, cara. Tem coisa trabalhando para a igreja esfriar e nós estamos tacando fogo na noiva. Outro lugar que foi usado tijolos foi no Egito. Foi no Egito. E sabe por que eu não aceito essa palavra vinda da boca de pastor? Estou na correria. Sabe por que eu não aceito, pastor Tiago?
porque foi o que o Faraó impôs para o povo, mais correria, e a correria só roubava. Ele falou: dá mais correria, dá mais trabalho, porque daí eles deixam de acreditar na loucura da pregação de Moisés. Então entenda qual é a estratégia da correria. Jesus fala também, quem creu na nossa pregação, ele começa a exemplificar, ele fala dos espinhos que sufocavam, não deixava a semente do reino germinar. Querido, nós podemos estar aqui liberando decretos, palavras, sentenças, mas se você não der um freio nessa correria, se você não se posicionar para orar sobre o que Deus está falando, para entender o que Deus está falando, tudo isso vai fazer parte um dia do teu passado somente. Porque Jesus exemplifica o que Faraó fez, ele sufocou, ele pôs correria. Então alguns pastores falam para mim: cara, está uma correria aqui. Na minha cabeça eu faço uma transliteração. Quando ele fala eu estou numa correria, eu já penso, ele está no meio de um monte de espinho, tem um monte de espinho sufocando ele. E tudo que Deus está derramando, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo o que Faraó queria que acontecesse, que eles não dessem crédito à loucura da pregação, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então entenda, pastor, nós vamos ter que alinhar para conseguir andar na mesma cadência. Não adianta arrumar desculpa na correria, na inimizade, na falta de tempo. Se nós falamos e pregamos e entendemos acerca do reino de Deus, não existe movimentação solitária. Não dá para pegar os princípios do reino de Deus para a sua eclésia e fazer uma adaptação grotesca para a minha denominação, porque eu quero andar sozinho. Os princípios do reino é para a sua igreja, é para a igreja de Cristo, e é para toda ela. Então eu vou ter que aprender a andar com outros pastores, para a gente entender como é que a gente apacenta Paraíso do Tocantins, Redenção. Pastor, você tem que entender como é que tu apacenta a tua cidade, cara. Começa a orar sobre isso, começa a queimar sobre isso, começa a pedir: Deus, me dá o teu coração, o que tu quer para minha cidade, para o meu estado, para a minha nação. Comece a queimar, comece a buscar de Deus, arranque isso de Deus. E você pode ter certeza, você vai se deparar, não dá para fazer isso sozinho. Não dá, cara. Nós vamos precisar dos profetas, nós vamos precisar dos apóstolos, dos mestres, dos evangelistas, dos pastores, mas também nós vamos precisar dos advogados, dos engenheiros, nós vamos precisar dos pedagogos, dos psicólogos, nós vamos precisar de muita gente. Então quando você começa a olhar o que Deus está fazendo, você fala: não faz nada sozinho, não tem como fazer. E aí cai, você desarma, você se desarma. Não. Minhas desculpas vão por terra. Eu vou ter que pedir perdão para aquele pastor lá, sabe? Que a gente está meio brigado. Eu vou ter que pedir perdão para ele. Ele é meu amigo, é meu companheiro de jugo. Essa cidade está perdendo porque eu não falo com tal pastor. Essa cidade está deixando de viver algo em Deus porque eu decidi fazer bico. Você está entendendo? Fazer biquinho, beicinho e andar de mal com o restante do corpo. Escuta, um pedaço do corpo solto ali fora, deslocado do corpo, ele gangrena, ele apodrece. O pior são pastores que fazem adaptação grotescas da palavra de Deus para funcionar somente dentro da instituição. E daí eles falam: agora vamos guerrear com principados e potestades. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Quer guerrear com principado e potestade? É junto. É coletivamente. Você não fala: principado, cai por terra. Que engraçadinho que fica, né? Fica até meigo. Não, cara, é um posicionamento coletivo contra a corrupção, sabe, contra a prostituição. É um posicionamento coletivo em favor da família, em favor da santidade, em favor da consagração. É um posicionamento coletivo para transformar uma cidade, uma geração. Então, se nós nos permitirmos ser lapidados, porque somos pedras, e nessa edificação, entenda, não é um império, tudo certinho. E aqui eu não estou, engenheiro, não é pecado que você faz, você sabe, né? Está tudo certo. Mas no reino são pedras, cada um tem seu nível de unção, de cultura, amém? Tem pessoas que foram lapidadas para entrar em alguns lugares que outras não foram. Eu vejo a tua vida, tu foi lapidada para entrar num lugar que a minha esposa talvez não vai entrar.
E ponto. Acabou. E ela não tem que ser igual a tu, e tu não tem que ser igual a ela. Vamos trabalhar de uma vida inteira preparando alguém para algo, e aí você chega lá e alguém fala: castra ele, tira essas beiradas, deixa ele quadradinho para ele caber na nossa obra. Ei, isso não é um império, cara, é um reino feito de pessoas diferentes. E sabe como é que a gente consegue caminhar junto? Quando a gente para de olhar para o estereotipo, a família, o nível cultural, o nível financeiro, e a gente começa a olhar para dentro das pessoas, para aquilo que ela carrega da eternidade, e aí a gente começa a honrar a pessoa pelo aquilo que ela é na eternidade. Jesus vai na sua cidade, ele está lá pregando lá, e as pessoas ficam questionando: mas se não, o menino Jesus, filho da Maria, do José, nasceu aqui, os irmãos dele não estão aí, a gente não jogava bolinha de gude, rodava peão, empinava pipa, agora ele quer falar aqui grosso. Eles olharam, está entendendo? Deixaram de valorizar o que ele carregava. Você já imaginou o Messias está passando no nosso meio, e a gente está olhando se ele é bonito, se ele é feio? Isaías 53, eles escondiam o rosto de Jesus. Jesus estava aqui, eles passavam assim, via Jesus, eles fingiam que não estavam vendo. Cara, você já imaginou o Yeshua, Machia, Jesus está ali, você ignorar ele? Porque ele não é uma pedra, ele é uma pedra, ele não é um tijolo, porque ele é diferente, ele está causando. Ele era ignorado. Toda a descrição de Isaías tem a ver com de onde ele nasceu, família que ele é, tem tudo a ver com isso. E só que daí ele chega diante de um enviado, um centurião, que queria um favor, que ele fosse curar um servo, curar alguém, e ele se prontifica: eu estou indo lá. E ele fala: não, um centurião, pastor, eu não sou digno de você entrar na minha casa. Esses caras eram arrogantes, eram romanos, muitos deles, e eles subjugavam o povo judeu. E ele fala para um judeu: não sou digno que você entre na minha casa. Ele já subiu o nível lá em cima, cara. Ele já subiu o nível da conversa para outra esfera. E ele de repente ele fala assim: olha, eu sou homem de autoridade, centurião, 100 homens pelo menos. Eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo aquele, ele vai, ele vem. Eu tenho autoridade, eu sei o que é ter autoridade, mas a minha autoridade aqui, ó, ela é horizontal. E eu estou diante de alguém que tem autoridade vertical. Ele deixa de se relacionar com o Nazareno, com o filho da Maria e do José, e começa a se relacionar com Yeshua, o Machia, o Emanuel, que tem autoridade no céu e na terra. Ele fala: libera uma palavra aqui, meu amigo. E ele será curado lá. Eu tenho autoridade aqui, mas se tu falar, as coisas acontecem. Então, pastores, nós temos que nos relacionar assim, cara. Não importa quantas cadeiras tem lá, se ele é bonito, se é feio, se é grande, se é pequeno, se é na garagem da tua casa. Estou pouco me lixando. Porque o relacionamento tem a ver com aquilo que tu carrega. Porque isso de fato é o que você é. Isso é você, cara. Deus escolheu uma cidade para você morar, nascer, um ventre para você nascer. Deus escolheu tudo. Mas ei, nós vamos voltar para lá, cara. Nós não somos daqui, nós somos do céu. E é por isso que nós temos que nos tratar. É nessa esfera que nós temos que nos relacionar, como cidadãos do céu, como gente que veio de lá e vai voltar para lá. Lá é o nosso, é nosso lugar, querido. O céu não é só o meu destino. Eu nasci lá, eu vim de lá, eu vim dele. Nós somos gerados nele antes da fundação do mundo. Ele é. Agora, o que a gente tem que fazer para caminhar junto, para poder servir? A gente tem que sofrer a lapidação.
E não ficar apontando o dedo para ninguém. A culpa é dele. Eu passei por isso por causa dela. É por causa dele. Ei, para de apontar o dedo para os outros. Tenha uma leitura da sua história como um envio de Deus para você. Quem mais ajudou Jesus? Foi Pedro? Ou foi Judas? Quem mais ajudou? Cumpriu o propósito. Pedro queria poupar. Lucas, pastor Tiago, se eu não conhecer o propósito de Deus para vossas vidas, eu não posso te ajudar. Se nós não conhecermos o propósito de Deus para a vida das pessoas que nós pastoreamos, nós vamos atrapalhá-las. Nós vamos querer poupar elas de alguns problemas que nós não deveríamos poupar. Tem problemas que estão empurrando essas pessoas para dentro do propósito de Deus. Aí precisa, às vezes, como nós temos um coração muito bonzinho, a gente não quer ver ninguém perto da gente passando por processo. Aí levanta-se o Judas. Tem o ministério do Judas, cara. O ministério do chatão. Tem que ter. Todo lugar tem que ter. Que ele empurra a gente, sabe? Ele confronta, ele questiona. E aí ele empurra a gente para um lugar de entrar em Deus de forma mais profunda. Pedro, pare e pensa uma coisa sobre o pastoreamento. Isso que eu vou falar agora é para se pensar muito, tá? Isso tirou meu sono por muito tempo. Se alguém está em prostituição, está endemoniado. Se alguém está fumando tóxico, está endemoniado. Não é? Está em adultério, está endemoniado. Está em pecado. Se está roubando, está endemoniado. A gente não pega isso? A gente nunca pregou que quem quer ajudar alguém está endemoniado. Você já pregou? Não, irmão, aquele irmão está ajudando o outro ali, está endemoniado. Já pregou isso? Para trás dele Satanás, porque conhece as coisas dos homens, mas não conhece os mistérios de Deus. Um cara que acabou de ter uma revelação do Espírito de Deus, de repente recebe uma palavra dessa no meio do peito. Para trás dele Satanás. Rapaz, eu não imaginava que alguém que quer ajudar o amigo está endemoniado. Já parou para pensar? Para pastor isso é o cúmulo. Pastor Júnior, isso é o cúmulo. Eu tenho que ajudar a ovelha, ela se perdeu, tenho que ir lá resgatar, trazer. Eu me arrebento todo, eu viro a noite acordado e não sei o que. Pastor, não é assim? Pastor, pega debaixo da odã, aqui no braço e tal. E de repente você vê Jesus, fala para trás dele Satanás. Arreda-te. E aí? Sabe o que acontece? De novo, Jesus está elevando o nível da conversa, do tipo de relacionamento que a gente desenvolve com as pessoas. Ele está falando assim: pastores, eu vos dei para a igreja. Sabe para quê? Para capacitar os santos para a obra do ministério. Não foi para ficar acalantando bovino. Sabe aquela prosopopeia para acalantar bovino? Conversa para boi dormir. Querido, tal, você é lindo, você é cheiroso, vai dar tudo certo. Tu vai morrer. Morre. Não foi para isso que você foi chamado, pastor. Não foi para ficar alisando. Sabe o que a gente chama isso? Cães lambendo feridas. A pessoa vem tudo purulenta, precisa de cura. A gente dá uma lambida, arranca a purulência dela, ela sai mais aliviada. Ai, meu pastor, e você fala, minha ovelha. Aí ela, que uns dias ela volta purulenta de novo, cheia de pus. Aí você dá mais umas lambidas. É o cão que lambe ferida. Mas ele não pega aquele cara que está na porta da entrada e insere ele no lugar em Deus. Ele fica ali,
Está entendendo? Intermediando. São cães lambendo ferida. E o Senhor disse que os cães não herdarão o reino dos céus. Ele está dizendo que pessoas, pastores, que têm essa característica, não vão entrar no reino dos céus. Pastores têm que ser igual Jesus. Tem que enfiar o dedo na ferida, arrancar toda a purulência para fora, limpar, taca lá o negócio para higienizar, tira os bichos, costura, está curado, meu filho, vai fazer o que Deus te mandou. Quando isso? Pedrão, é o seguinte, estava falando isso com o pastor, com os irmãos. Ô Pedro, é assim ó, eu vou subir, o diabo vai dar um trato em você, vai pegar você, dar uma torcida. Depois se você estiver bonzinho, aí você vai e ajuda os teus irmãos. Eu vou interceder, eu vou ficar aqui na torcida, mas tu vai passar. Você consegue fazer isso, Lucas? Ei, consegue? Vocês conseguem fazer? Consegue, pastor Diabo? Só ficar na intercessão ou você tem que ir lá pôr a mão? Se Jesus terceirizou o trabalho para o diabo, é porque o cara não era fácil, né? Hein? Então tem hora, rapaz, que a imposição de mão é fechada mesmo, né? Você fala assim, lança para fora para ver se salva a alma, né? Lança lá para o diabo dar uma bagaçada nele. Querido, eu não estou estimulando ninguém a destratar as ovelhas não, porque a noiva é do cordeiro, não pode bater nela. Mas entenda, nós temos que entender o processo que a igreja, que alguém está vivendo, e cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Então, para caminhar no propósito, eu não caminho na necessidade. Quem se move pela revelação, não se move por necessidade. A revelação pode suprir uma necessidade, mas eu não parto de uma necessidade, eu parto de uma palavra em Deus. E tem hora que a palavra de Deus vai ser: não ponha a sua mão. Não impôs, não vão colocar a mão precipitadamente. Eu estou falando de lapidar pedras, de preparar pessoas para o propósito. E aí é fight. Pastores, é fight. E eu estou falando das ovelhas, não é? Agora eu vou falar de pastores. Posso? Pastores, abra aí em Gênesis 45, 5. Gênesis 45, 5. Diz assim: que hora que acaba aqui, pastor? Amém. Diz assim: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Os irmãos de José chegam e começam a se deparar com a seguinte realidade: o homem que está nos mantendo, que está nos alimentando no meio dessa escassez é o nosso irmão. Podia dizer aleluia, não, mas é o irmão que a gente vendeu ele, é o irmão que se lascou todinho por causa do nosso comportamento. E pessoas que são assim, normalmente, elas tendem a não acreditar na pureza do coração do outro, da outra, porque ele é tão impuro nos relacionamentos, é tão sujo os pensamentos, que não consegue pensar que outra pessoa tem esse nível de pureza. Só que aqui eles estão assim: olha, por favor, não mata a gente não, porque agora tu tem autoridade. E aqui eu estou falando de alguém que está sendo colocado em local de autoridade. Estou falando com gente que cuida de gente, que recebeu, que Deus colocou num lugar de influência, para cuidar de outras pessoas. Nós não podemos, querido, caminhar feridos. Nós vamos ter cicatrizes, sim, mas nós não podemos andar aí vertendo sangue. Como é que eu vou ajudar os meus irmãos se eu não me permito curar? Sabe o que eu costumo dizer? Nós deveríamos escolher, porque eu fiz isso. Eu escolho não me ofender. Eu escolho não me ofender. Alguém escolheu me ofender, eu escolho não me ofender. E eu poderia estragar a manhã da gente contando muita história feia, ruim, mas muito ruim.
muito mesmo. De gente que a gente ajudou, de gente que a gente carregou nas costas, e num dado momento decidiu fazer o de pior que podia fazer com a gente. E a gente decidiu não se ofender, porque não dá para caminhar o Espírito Santo junto com sujeira, entende? A Bíblia diz que tem que estar limpo e habitado, mas tem que estar limpo. Ele tem que caminhar num lugar limpo. Não dá para caminhar com sujeira junto. Então, eu olhando aqui a resposta de José, José sim tinha autoridade, falou: agora acabou, vou cortar a cabeça desses caras tudo. Só que sabe qual a leitura? Olha, escuta isso. Depois da última vírgula aí: Deus me enviou adiante de vós. Isso me tira o sono. Isso me faz assim, cara, eu tenho que guardar meu coração. Eu tenho que me proteger em Deus, porque são tão coisas difíceis. Gente que fala da gente, gente que bate, gente que rouba, gente que faz de tudo de ruim. E de repente Deus fala assim: agora serve eles. Deus coloca uma mesa diante de vós, né, diante dos seus inimigos. Sabe para que é? Para você servir eles, querido. Você acha que a nossa música não é aquele que me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se lascar? Não é essa música. Isso é alguém que estava muito ferido, né? Não cante isso, Rafael. Não canta. Ô Formiga, cadê a Formiga? Não canta isso não. Não canta não. Se cantar, tira o microfone dela. Por Deus, não é esse o comportamento de um homem, de uma mulher de Deus. Quando Deus te coloca para governar, assim como Davi, ei, pega os filhos aí do cara que queria me matar e põe tudo aqui na mesa. Coloque eles aqui, eu vou honrar. Era um homem segundo o coração de Deus. Homens assim Deus pode colocar para governo. Diferente disso, nunca seremos colocados em posição de governo. Nunca, Lucas. Nunca, pastor. Nunca. Sabe por quê? Porque no reino ele coloca pessoas para governar, mas com coração de servo. É alguém que governa servindo. Lá fora eles são reconhecidos por aquilo que eles fazem, mas no meu reino o maior é o que serve. Cara, ele está falando aqui: aprove a Deus me enviar na frente. Ah, meu Deus. Alguém chegou na provedor de provedores, chamou José, filho do Jacó. Vamos ungir esse cara que ele vai ser governador do Egito. Colocou óleo na cabeça dele e falou: partiu, vai para o Egito que você vai governar o Egito. Foi assim. Ei, pastores, eu não vou ficar aqui lendo o texto, todo, não vou. Não, sabe o que acontece? Um pouquinho antes aí Deus dá um sonho para ele. Ele conta para os irmãos já fica tudo enciumado. Dá outro sonho, ele conta para o pai dele, fica tudo enciumado. Quem já teve um chamado de Deus quando foi compartilhar, em vez de achar amigo, achou inimigo? Tem gente que não consegue entender que Deus quer usar o cara que está do lado. A gente tem um problema sério com essa coisa de Deus usar os outros perto da gente, né? Eu sou a bola da vez, eu sou a bola, mas eu vou ficar a vara descascada, né? Mas não sou da vez, e não vou ser não. Vai ter problema que alguém seja usado perto da gente. Alguns religiosos, diante de uma manifestação genuína, dizem o quê? Essa é a hora desses homens estar tudo embriagado, cheio de mosto. Vai ter problema de alguém ser cheio de Deus perto da gente. Primeiro momento é esse, quando ele recebe sonho, palavra de Deus. Agora a pergunta é: você está disposto a sofrer tudo quanto necessário para que os sonhos que Deus te deu, a palavra que Deus te deu, venha se cumprir na sua vida? Você está pensa bem. Isso aqui não é coisa para menino. Amém? Não é. Não vem daqui a pouco chorar: não, pastor, estão falando de mim, estão batendo em mim, estão isso, estão aquilo. Não, você disse que sofreria o necessário para chegar no lugar que Deus tem para a sua vida. Então esse homem, perseguido pelos irmãos, a Bíblia fala que ele é jogado dentro de um poço. Aí estão vendo lá uns mercadores passando: não, tira ele daí, vamos entregá-lo
para aqueles homens. Ele chega na casa do chefe dos eunucos, ele se torna o homem de confiança do chefe. Novamente é traído, uma mulher tenta se deitar com ele, conta uma história, ele é preso. Mas entenda, quando existe uma identidade, de novo eu falando de identidade, quando existe uma identidade, uma vocação, aonde você for, vai ser manifesto isso. Então não adianta querer podar o cara. Isso é inato, isso flui de dentro de você. Qualquer lugar que você for, isso vai ter que sair de dentro de você. Então ele está lá com o pai, ele está servindo o pai, administrando as coisas para o pai. Ele é vendido, ele chega na casa do chefe dos eunucos, logo ele pega, põe ele para administrar, está nele, isso está nele. De novo, alguém arma para ele, então aí ele é jogado dentro da cadeia. De novo, o que está dentro dele, a identidade dele, a vocação vem para fora, é a melhor cadeia. Está entendendo? Os presos chegavam, quero ir lá para o X lá, para a cela do Zé. Vamos lá, que lá é tudo organizadinho. Porque não tem isso, cara. E aí eu respeito muito, pastor, cara. Não sei como é que entrou isso na igreja. Porque esse cara vai ser mais visto, porque é maior, o outro é menor. Meu Deus do céu. Aí eu vou pegar um exemplo assim tremendo que Deus faz. Deus pega o cara de dentro da cadeia, que está administrando a cadeia, uma cela para presos, para depois colocar na cabeça do Egito, para governar todo o Egito e ser o cara que vai desenvolver a maior expansão imobiliária. Pega um improvável que está lá dentro da cela. Então não olhe diferente para alguém porque ele se veste diferente, porque ele está num lugar diferente, numa esfera diferente. Meu Deus, tem muito tesouro no lixo, cara. Foi de lá que Deus me tirou, estou falando de mim, tá? Eu sou o primeiro disso aí. Um dia eu conto meu testemunho. Tem muita coisa lá. Aí Deus pega, traz o cara e põe o cara para interpretar um sonho. Porque só pode interpretar grandes sonhos quem sofreu tudo que foi necessário pelos sonhos que recebeu de Deus para a sua própria vida. Você quer interpretar o sonho dos outros sem querer, desenvolver o propósito de Deus, dos sonhos que Ele deu para você? Hipócrita. Então ele vai interpretar o sonho do homem. Entenda de novo. Ele interpreta. Aí, então o que a gente faz com essa informação agora? Aí ele começa a falar: vamos guardar a quinta parte nesses primeiros 7 anos. Vamos guardar, vamos construir aqui, vamos fazer. Amém? Porque virão então tempos de escassez e nós vamos ter. Deus pega aquilo que estava sendo usado na casa do pai, que depois é usado na casa do chefe dos eunucos, que foi usado na cadeia, e agora Deus lapidou esse homem e coloca ele na cabeça para governar o Egito, para governar sobre centenas e milhares de famílias. Deus me enviou diante de vós. Nós temos a leitura de um envio, quando a congregação chama, põe óleo na cabeça e libera palavras proféticas e envia. A gente tem dificuldade de ter uma leitura da nossa vida, de como nós fomos forjados, das adversidades que nós passamos, mas que essas adversidades nos trouxeram até aqui, e foi a forma de Deus nos enviar até aqui. E se você tiver como ter essa leitura madura, isso é para gente madura, você vai parar de pôr a culpa nos outros. Ô Judas, valeu cara, eu precisava ir para a cruz, obrigado, né? Valeu. Então eu começo a entender que nem todo mundo que me deu tapinha nas costas me ajudou. Tem alguns que me deram uma lenhada nas costas, pegaram um cabo e deram uma lenhada, um pedaço de pau, uma camaçada de pau nas minhas costas. Esses também me ajudaram. Foi Deus. Vamos ver se esse coração ele é bem. Está mais aqui, peraí. Gênesis 50, 19, diz assim:
Os irmãos de José, eles ainda não conseguem, como eu falei, eles não conseguem acreditar nesse coração. É difícil acreditar nesse coração puro, genuíno, que perdoa pessoas que te perseguiram, que quer servir pessoas que te fizeram mal. É difícil acreditar, porque isso é tão escasso hoje. É tão escasso. Pessoas são motivadas a crescer para mostrar para os perseguidores que ela cresceu, mas elas não são motivadas a crescer, a se desenvolver para servir quem a perseguiu. Quantas pessoas que eu conheço que romperam com essa motivação: eu vou crescer, vou mostrar para eles que eu não sou isso aí. Eu vou mostrar para esse pessoal. Quanta gente cresceu com esse sentimento. Agora você imagina assim: eu vou crescer em Deus, porque eu quero servir essas pessoas que me perseguiram. Eu quero servir essa cidade que me rejeitou. Eu quero servir essa geração, né? E aqui os irmãos vêm até ele e falam assim: vamos inventar uma história. Vamos falar que o pai, antes de morrer, Jacó, ele disse assim: olha, fala com teu irmão para poupar a gente, né? Poupa nossa vida, porque sabe o que vai acontecer? Nós somos irmãos, né? O papai pediu. E quando eles chegam com essa conversa, José diz o seguinte: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Eu sou Deus para fazer juízo aqui. Eu sou Deus para dizer quem vive e quem morre. Primeira coisa, vocês estão me colocando num lugar que não é meu. Eu não sou Deus. É Deus que determina quem vive e quem morre. Segundo, vós bem intentaste mal contra mim. Nós sabemos quem fez mal para nós. Nós não temos que fechar o olho para a maldade. Nós estamos vendo o tamanho do gigante. O que a gente tem que entender é que essa maldade não pode entrar. Ela não pode afetar. Ela não pode distorcer a minha movimentação pastoral. Porque vira e mexe, vem pastores, homens e mulheres que um dia pisaram no meu calo. E eu tenho que entender e tomar uma postura de não me ofender com nada que me fizeram. Vós intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, eu a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Ou seja, vocês podem não estar entendendo o nível de pureza que eu quero andar, o quanto eu quero servir vocês, mas isso não vai mudar quem eu sou. A maldade que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bênção. Deus me enviou na frente para hoje preservar as vossas vidas, as dos vossos filhos. Eu quero consolar vocês. Pare de achar que eu estou perseguindo. Eu não sou dessa estirpe. Eu sou do céu, cara. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu fui forjado para servir pessoas que outrora me perseguiram. Foi nesse lugar que o Senhor me colocou. Vamos lá para o Salmo 105, 16. Nós estamos falando de palavras proféticas para esses tempos. E Deus sabe, existe a ciência dos tempos, a Bíblia fala. Jesus fala: vós errais porque não sabeis discernir os tempos. Amém? E ele não está falando de saber se vai chover, se vai fazer sol. Ele está falando dos tempos espirituais. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo no céu e debaixo do céu. E tudo no tempo de Deus é formoso. Há tempo de guerra, tempo de paz. Mas se for no tempo de Deus é formoso. Se for no tempo do Senhor é bom. Seja guerra ou seja tempo de paz. Fora do tempo de Deus qualquer coisa é ruim. Fora do tempo de Deus, tempo de paz é ruim. Nós temos que saber discernir os tempos. Há tempo de semear, há tempo de se colher o que se semeou. Então a Bíblia fala dos filhos de Zacar,
homens hábeis na ciência dos tempos, que eram colocados na frente do povo. E nós precisamos que se levantem homens que saibam discernir os tempos, para Deus poder colocá-los à frente do povo. Porque senão, na hora de semear, a gente vai estar tentando colher algo que a gente não semeou. Como eu disse, Jesus estava andando no meio do povo, e eles estavam lá assim, ó, na parede lá, estavam lá orando assim, ó, e vem o Messias, e vem o Messias, vem o Messias, e o Messias passando no meio deles, e eles orando, e vem o Messias, e o Messias passando e curando, e daqui a pouco, e vem o Messias estava sendo crucificado. Passam-se 2000, um pouco mais de 2000 anos, eles estão lá, e vem o Messias está quase voltando de novo. Nós precisamos de profetas que profetizem no tempo de Deus, profetas que tenham uma leitura do que Ele está fazendo. Ele chorou diante da cidade, por quê? Porque eles não reconheceram o tempo da visitação. Está vendo o tempo da visitação no Brasil, nas nações, e nós estamos olhando para a pandemia, e nós estamos olhando para os problemas. Nós estamos precisando de um tempo onde o Senhor, Ele nos convoca a sair de um lugar onde a gente só vê o caos. A gente está vendo praga sendo liberada e tantas coisas, e a gente precisa sair e ouvir: sobe mais. E pastores, sobe mais. Você está num lugar de revelação. Foi Deus que te pôs aí, cara. Mas tu está vendo só confusão, só praga, só problema. Então eu vim dizer aqui: sobe mais. E quando ele subiu, ele começou a vir a cidade. Ele começou a ver a noiva do Cordeiro vindo. Então, para a gente ver a noiva transitando no meio dessa confusão toda, a gente vai ter que subir mais. A gente vai ter que subir o nível. A gente vai ter que subir o nível. Estava falando para o pastor Tiago, no escuro, o bege parece branco. Nós vamos ter que acender a luz, cara. Que é branco, que é bege. Se as vossas justiças não excederem, e muito, a dos escribas, e as dos fariseus, e a dos macumbeiros, e as dos Allan Kardec, e a de todo mundo, de forma alguma entrareis no reino de Deus. Então não é qualquer coisa, nós vamos ter que subir, e muito. Tem que subir, pastor. A convocação não é para festa, não é para guerra. A convocação não é para a gente fazer umas festinhas. Oh, glória, vamos chapar. A convocação é, faz assim, afia a espada, irmão. Pega o escudo. Cadê o povo da lança? Precisamos dos guerreiros. Precisamos dos guerreiros, cara. Eles estão tudo aparelhados. Eles estão indo para cima das nossas famílias. Eles estão indo para cima dos nossos filhos. Eles querem nos impedir até de congregar, cara. Tem lugares aí que o passaporte sanitário está dizendo que se você não tiver passaporte, pastor, você não vai nem poder ir para a tua congregação lá pregar. Já parou para pensar? Tu chega na porta da congregação, vai ter alguém lá, passaporte? Não tenho. Então, mas eu vou pregar. Não, você não pode pregar. Você não entra. É guerra, cara. É fight. É para quem está entendendo. Deus preparou um tempo e convoca a gente para um posicionamento. Olha aqui o encerramento de falar de José. Salmo 105:16. Deus chamou a fome sobre a terra. Deus chamou o problema. Pega isso, pastor. Quebrantou todo o sustento de pão. Foi Deus, não foi o diabo. Mandou perante eles um homem. De novo Deus está afirmando que a leitura de José, cara, aprove a Deus me enviar na vossa frente para a preservação das vossas vidas.
Vocês estão entendendo isso? Para de achar que os outros estão perseguindo, para de achar que estão batendo. É Deus que está te empurrando para um lugar, porque Ele está promovendo algo, e você tem que estar lá para ser a resposta para isso que Ele está falando, que Ele vai fazer. De fato, cadê? De fato, irmão, pastor, você não tem que voltar, você tem que estar no lugar, no momento do propósito. Está entendendo? Porque vai acontecer algo, você vai ter que estar no lugar, plantado lá, para ser resposta. Deus está preparando toda uma circunstância adversa, complicada, mas Ele já inseriu pessoas para serem a resposta para aquela adversidade. Cujos pés apertavam com grilhões, foi exposto em ferros. Olha o jeito que Deus leva o servo dele, cara. Eu queria ir, sabe de quê? De carro com ar-condicionado, para o propósito, com água de coco do lado, e uma bacia de açaí, com graviola, Nutella, leite condensado. Assim que eu queria ir para o propósito. Eu não queria ir assim não, mas tem hora que é assim, pastor. Até o tempo em que chegou a sua palavra. Vai ter o tempo, pastor, que vai chegar a sua palavra, querido, o cumprimento do que Deus lhe falou. Aguenta aí, cara. Aguenta, esse negócio é pra macho. Já está em tua mesa, como eu te amo. Se me convidas ali que eu quero estar, na mesa da presença, jamais te abandonar. Se este é o meu lugar, se este é o meu lugar, tudo que eu tenho, tudo que eu quero é beber de tua glória, tudo que eu sei é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa, como eu te amo. Se me convidas ali que eu quero estar, na mesa da presença, jamais te abandonar. Se este é o meu lugar, se este é o meu lugar, tudo que eu tenho. Segura. E a gente quer se soltar dos grilhões, a gente quer soltar desse lugar e ir para um lugar mais confortável, para manter o nosso impériozinho, para manter o nosso quadradinho. E Ele está te mantendo num lugar, porque Ele quer que você seja uma resposta para uma geração. Cara, a gente reluta contra os aguilhões. A gente reluta contra algumas coisas, porque elas são difíceis de suportar. Mas só Ele sabe qual a intensidade desse fogo para te forjar. Só Ele sabe o quanto que tem que ser essa fornalha aí, cara. A gente quer se soltar para a gente arrumar. Lá, sabe a congregação lá. A gente quer, não. Mas entenda, Deus está te chamando para ser resposta para uma geração. Mas a gente quer insistir no conforto da nossa congregação. Mas Deus está te chamando para outras esferas, para outros lugares. Só quero dizer, não é da forma com que você quer, não é da forma com que você gostaria, é da forma dele, é do meio dele, do jeito dele. Não é do teu jeito, não tente fazer da tua forma. Se submeta a Deus, se submeta aos processos que Deus tem para a tua vida. Essa palavra não tem esboço não, tudo fechado aqui. Eu procuro comunicar aquilo que o Espírito de Deus
fala para comunicar e assim que eu estou indo por enquanto. Essa palavra não foi para te emocionar. Eu não saio 3.000 e tantos quilômetros para emocionar ninguém, irmão. Na verdade, talvez não era nem isso que você queria ouvir. Mas eu não estou preocupado com aquilo que você queria ouvir. Quando eu voltar para minha casa, deitado lá da minha esposa, eu vou estar muito feliz, porque eu falei o que ele queria falar. É esse meu compromisso. Eu ponho minha cabeça no meu travesseiro e fico em paz, porque eu de alguma forma eu tentei corresponder àquilo que ele queria falar. Às vezes a gente quer ir para um culto e a gente queria que fosse pregado sobre o médico dos médicos que cura, não é? Eu por muitas vezes, pastor, fiquei 7 anos com inflamação no ouvido, sem ouvir. Deram como perdida a minha audição. Eu não escutava mais, isso aqui cheirava podre. Saía pus e sangue durante 7 anos. Um dia ele me curou. Um dia ele foi e me curou, cara. Eu escuto perfeitamente dos 2 ouvidos. Eu já fiz testes de audição para entrar em algumas empresas e eu tirei 100%. Eu fui curado. Eu tive problema renal durante tanto tempo, não tenho mais. Eu tive artrite reumatoide, que eu ficava travado igual um tiranossauro, andava assim, ó. Meus filhos tinham que ajudar eu me deitar, eu me levantar, e Jesus me curou. E é tão bom quando Jesus vem e se manifesta dessa forma, como esse médico que cura. Ah, como é bom. Eu não quero anular isso. Esses ambientes ele vai curar. Se ele quiser curar agora, ele cura agora. Entenda? Ele pode se manifestar com cura agora. Ele tem liberdade para fazer o que ele quiser aqui. Porém, a minha leitura aqui hoje, aqui para iniciar, para dar um start, o que Deus quer fazer é com gente que considera a sua vida como nada, que entregou tudo para ganhar a Cristo. É com gente, essa conversa aqui é com gente que declara assim que em nós Ele opera a morte, para que neles opere vida. Não está no campo mais da santificação, onde você largou tudo de podre que você fazia. Está no campo da consagração, da entrega, da renúncia, onde você entrega coisas permitidas. Você deixa coisas que você poderia fazer, mas porque você quer estar mais com Ele, e você quer mais Ele dentro de você. Então a manifestação do médico hoje é a seguinte: não é para te mexer com o emocional, é razão, é convicção. Só um médico pode olhar para você, pastor Tiago, e falar assim: está morto. E só um médico pode assinar o atestado de óbito. E eu quero te dizer que o que Deus vai fazer, nós precisamos morrer. Porque senão a gente vai ficar magoadinho, a gente vai ficar chateadinho. E sabe, é difícil lidar com gente almática, cara, que tá vivo. Toda hora está chateado, toda hora está magoado, toda hora está... Não dá, cara. A gente não pode mais parar nessas coisas. Deus quer derramar algumas coisas, mas Ele só vai poder derramar sobre pessoas que decidiram não se ofender, decidiram morrer. Até porque a gente nem consegue ouvir direito a Deus no meio de tanta ansiedade, tanta expectativa pessoal. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E o morto escuta, cara. Lázaro escutou, estava todo mundo brigando com Jesus, está atrasado, já era para você estar aqui, e aquele questionamento todo. Só o morto estava entendendo a movimentação de Jesus. Então eu estou andando no meio de um monte de gente que não está entendendo nada, de repente alguém entende, é porque esse está morto, ele está ouvindo a voz do noivo. Não, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Ei, não vai dar para construir uma hortinha no fundo da tenda, cara. Quando a nuvem levanta, todo mundo se movimenta. A movimentação vem dele, não vem de homens. Não dá tempo de construir um impériozinho particular. A coisa é diferente. Isso não é uma obra nossa de homens. Não é uma obra de homens. Ei, não é não.
Ele nos deu uma planta. Ele nos deu uma planta. Engenheiro, ele deu um projeto da arca, não deu? Mas pergunta para Noé se tinha um lugar de pilotar aquilo lá. Não tinha não, cara. Pastores, ele nos deu uma planta. Nós vamos construir. Mas entenda, quem vai dirigir é o Espírito Santo de Deus. Nesse rio não tem espaço para o meu nome, para o nome do outro. Nesse rio não tem como eu deixar minha identidade no rio, na água. Ai meu Deus, quem tem que aparecer é Ele. Quem vai dirigir tudo isso é Ele. A gente só vai construir. Mas é com gente que renunciou a si mesmo, renunciou seus sonhos para viver o que Ele projetou antes da fundação do mundo. Agora a pergunta é: o médico dos médicos pode assinar o teu atestado de óbito? Amém? Então vem cá para a gente orar, por favor. Sai do teu lugar logo. Se compara com tua glória. Ei! Nada se compara com tua glória. E nada se compara com tua glória. E nada se compara com tua glória. E tudo que eu quero é viver de tua glória. Tudo que eu sei é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo, se me convidas ali que eu quero estar. Chega lá, Presença jamais te abandonar. Se este é o meu lugar, se este é o meu lugar. Tudo que eu tenho, tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu sei é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se Vai me tanger. convidas ali que eu Não quero vai tocar. estar. Na Vai mesa da tanger. presença jamais te abandonar. Se este é o meu lugar, se este é o meu lugar. tudo eu creio. Escuta isso. Morto. Morto não escolhe. Morto não escolhe. Então você não escolhe. Morto não negocia. Então nós não negociamos. Morto não sente dor. Morto não revida. Morto não fica triste. E quando a gente de fato sepultar o velho homem, com toda a sua expectativa, com todos os seus anseios, a gente sepultar ele, matar, exterminar ele,
e nasce o novo. Ah, meu Deus. Aí nós vamos poder chegar diante dele e oferecer como sacrifício, corpo, alma e espírito, como sacrifício vivo e agradável. Colocar diante dele nossos corpos. Aí ele vai poder falar para você, vai, você vai. Aí ele vai falar para você, vem, você vem. Aí ele vai falar para você, entrega, e você vai falar assim, nunca foi meu. Morto não se ofende. Então o Espírito de Deus não vai precisar mais ficar negociando com a gente. O Espírito de Deus não vai precisar mais ficar trabalhando para me convencer da vontade dEle. É sim e amém. E de fato, é muito mais simples, porque agora não tem mais os meus interesses. Agora eu estou totalmente rendido ao que Ele quer fazer. Agora eu consigo ouvir. Não tem muitas vozes, só tem a voz do noivo. Acabou. Não tem mais os meus anseios, eu entreguei tudo. Agora, pastores, por favor, eu quero te dizer que você não presta para mais nada. E aí a gente está prestando para Ele. Quando a gente não está prestando para mais nada, aí a gente está prestando para Ele. Porque Ele veio para as coisas que não são, para confundir as que são. Ele veio para pegar as loucas, para confundir as sábias. Então quando eu não presto para mais nada, agora sim eu estou prestando para Ele. Tu está entendendo? Então sabe o que Ele está falando? Vamos começar. É uma primícia. Deus tem um avivamento, um azeite grosso para derramar no norte, no Brasil. Mas isso não pode ser tomado para o meu, para mim, para trazer para dentro da minha, sabe? Não. A gente vai dar a mão e vai lutar para o nome dele ser glorificado. A gente vai juntar força sim, mas é para saquear o inferno e povoar de fato o reino dos céus. Não importa para que barco o peixinho vai. Enquanto os pastores estão brigando por causa do que peixe que o barco vai, aqueles que de fato têm uma palavra vinda dos céus, eles não querem perder a redada, eles não querem que o barco vá a pique, eles não querem que o barco vá a pique, cara. Não importa para onde a alma vai, importa que ela vai ser resgatada do inferno. Importa de fato é que ela vai ser salva. Então acabou, cessou as brigas. Nós não estamos competindo, nós somos companheiros. Nós não vamos competir, cara. Nós somos companheiros de ministério. Nós estamos cuidando da mesma noiva. Nós estamos cuidando da mesma noiva, cara. Cheia de Deus. Tu vai voltar para aquela cidade incendiada, mulher. Tu vai voltar para aquela cidade incendiada. Tu vai marcar o caminho, mas para marcar o caminho de quem está no escuro, a gente tem que estar incendiado. Tu vai marcar o caminho, mas é incendiada. Cheia. Ei! Cheio. É queimando. Foi Deus que se plantou lá. Foi Deus que se plantou em redenção. Levanta o altar lá. Levanta o altar lá, Julião. Levanta o altar lá, Julião.
Tu vai formar mais homens com o mesmo zelo, com o mesmo coração. Tu vai formar mais homens. Tu vai discipular outros com o mesmo zelo, com o mesmo coração, com o mesmo quebrantamento. Cheia do Espírito de Deus. Temor santo. Temor santo.
aquilo que é em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz, face a face o veremos, semelhante eu serei. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Glória a Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E pode aplaudir Jesus bem forte aqui nesse lugar, irmãos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Eu queria pedir que você só se assentasse um pouquinho onde você está. Glória a Jesus. Amém. Você que pode, se assente, por favor. Nós já vamos estar finalizando, mas eu queria estar reforçando algo. Queridos, uma das palavras que mais foi proferidas aqui foi a respeito da coletividade. E eu creio que a maioria das coisas que nós temos ouvido ultimamente não seja novidade para nós, né? São palavras que Deus está soprando no corpo. Eu tenho certeza que o que Deus está falando aqui, está falando em redenção, não está, pastor? Está falando em Guaraí, não está, pastor? Está falando em Miracema, está falando em Paraíso. E isso é Deus estabelecendo uma visão clara de que já nós não teremos mais como ficar conceituando isso. Agora se trata de assumir uma posição. Nós passamos algumas guerras com relação à questão da unidade. Eu acho que todas as cidades aqui têm seus conselhos de pastores. E a gente sabe que não é fácil, é difícil. Até mesmo porque algumas outras coisas estão envolvidas nos conselhos de pastores, que torna às vezes mais complicado lidar com a política. Muitas vezes acessou algo que não tenha relevância. Tem relevância a gente falar sobre política, mas algumas vezes a política predominou em alguns lugares, a gente não consegue estabelecer de fato o que Deus quer das nossas vidas. E eu queria hoje fazer uma leitura de propósito aqui, não de qualquer outra coisa, porque eu sei que Deus nos trouxe aqui hoje. Há algumas coisas que estão claras aqui e outras que serão reveladas. Amém? A clareza com relação aos pastores que estão aqui hoje. Os pastores que representam as suas regiões. Isso está claro para a gente. Mas há pastores do nosso meio que não foram revelados ainda. Há missionários. Há os 5 ministérios aqui que não foram revelados ainda. Então eu queria que você entendesse muito a respeito do que está acontecendo aqui, de forma histórica. Porque para nós isso é histórico. É algo que Deus está propondo para a gente. E você está aqui hoje. E você está aqui hoje, olha só. Pastor, mas não era para ser outro? Não, era para ser você. E a gente precisa acreditar nisso. Que a partir da gente, Deus quer estabelecer algo. Mas que também exige das nossas vidas uma mentalidade de promover essa coletividade. Nós temos amigos de ministério, não temos? Nem tudo é guerra, né, irmãos? Nem tudo é guerra. Existem pessoas que não vão com a gente dentro da cidade por questões que às vezes não tem nada a ver com a gente. Tem gente que às vezes está com guerra com a gente, mas a gente não está com guerra com a pessoa.
Isso é muito bom. Mas eu sei também que tem pessoas hoje que estão próximas. Nós precisamos fortalecer essa mesa, gente. Nós precisamos fortalecer a mesa. Trazer amigos. Pastores o quê? Que querem ver o que vai acontecer aqui, não. Porque eu creio que esse propósito não é um propósito de especulação, mas é um propósito de uma construção. E que a gente possa hoje voltar para nossas regiões pensando nisso. Cara, eu tive lá na mesa do norte, que aconteceu no Tocantins, que não é do Tocantins, mas aconteceu no Tocantins, e eu lembrei de você. Cara, a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Vamos mobilizar pastores. Que isso não seja uma coisa específica das casas onde isso vai acontecer, mas que seja de um corpo. Nós possamos de alguma maneira ativar isso, já pensando, cara, eu estou lá, e eu quero fazer parte disso. E que a gente possa colaborar com isso, trazendo homens e mulheres de Deus para essa mesa. Amém? Então, de forma profética e importante, eu creio que a gente precisa definir algumas coisas. O pastor Amaury, ele é o cara que Deus levantou para estar à frente desse propósito. O pastor Amaury hoje é de dentro do Mevan, é um dos homens que flui dentro da plataforma Mevan com muita responsabilidade. Certamente é um dos homens que o apóstolo Luiz Hermínio confia demais. Cara, você confiar uma região, e olha só que a região norte é gigantesca, meu amigo. Isso tem a ver com, não é com qualquer coisa, cara, tem a ver com encargo de responsabilidade. Nós precisamos já orar pela vida do Amaury. Nós vamos precisar cobrir esse homem. Nós vamos precisar incluir nas orações. Pastor, beleza, eu vim aqui a primeira vez, mas já ajuda a gente a orar. Eu não entendi, não está claro para mim. Com o tempo vai ficar claro as coisas. Para quem vai andar ou quem não vai, mas uma coisa é fato. Já estabeleça, todos que estão aqui hoje, por favor, oração pela vida, pela família, pela casa dele. Vai precisar demais. Então eu queria hoje que os pastores que estão aqui, vamos orar pela vida do pastor Amaury? Sim. É extremamente importante o que está sendo falado aqui agora, porque por muito tempo nós decidimos caminhar com pessoas por conta de uma pregação. Aí ele prega bem, eu nem acho que eu prego. Nós decidimos andar próximo de pessoas por causa talvez de um modelo. Eu gostei desse modelo. Para mim, igreja não é um carro, modelo, versão. Igreja é a igreja de Cristo. Não tem modelo A, modelo B, modelo C. Igreja é igreja. E nós tomamos decisões de caminhar perto de pessoas e muitos ajuntam por conta de uma boa eloquência, de um carisma, mas espalham por conta do mau caratismo. Ok? E o que devia nos unir, como foi falado aqui com muita propriedade pelo pastor Tiago, é o propósito. Ei, a unidade, a comunhão, a unidade não significa estar debaixo do mesmo teto. A unidade significa estarmos todos conectados nele, em Jesus. Isso é a verdadeira unidade. Amém? Um está no Tocantins, outro está no Pará, outro está em Manaus. A unidade é estarmos nele. Isso é unidade. E nós não queremos aqui desenvolver uma convenção, Mevan. Não é isso. São pastores, como foi dito aqui, que estão compreendendo, que estão apontados para algo, estão discernindo acerca de algo, e a gente está se esbarrando no caminho. Agora, decidir se a gente vai caminhar perto, mais próximo, e o nível dessa caminhada, desse relacionamento nessa caminhada é saudável, que não seja algo impulsivo. Eu gostei de você, estamos juntos. Não, peraí, não. Vamos nos conhecendo, vamos estando juntos, vamos estando à mesa. Entende? Meu pastor costuma dizer assim, que é um processo de conhecer, depois a gente vê se noiva, depois a gente vê se casa, faz uma aliança. Então isso pode levar para alguns meses, outros leva anos. E é importante esse processo para que quando a gente falar estamos junto, nós vamos para cima desse negócio aí. Está entendendo? Então são decisões tomadas com maturidade, com tempo, com oração.
está sendo desenvolvido algo no espírito, mas entenda, ore, discerne, conversa lá com o marido, com a esposa, com o presbitério local, vê se é isso mesmo. Aí depois você fala assim, estamos juntos. Aí eu vou acreditar que nós estamos juntos. Eu já larguei tudo, taquei fogo em tudo e estou avançando. Alguns pastores, algumas centenas de pastores no norte já fizeram isso. Já tacaram fogo em tudo, já não tem nem mais para onde voltar. Então, mas aí é uma decisão de cada um, amém? Desculpa. Não, que isso. Na verdade é responsável, né, gente? Estamos falando sobre isso aqui. Eu creio que é isso que a gente precisa entender, porque nós entramos em alguns lugares, talvez pelo ambiente, né, de glória, e não fizemos cálculo a respeito do que vai nos custar. Então eu falo hoje também como alguém que está participando disso, de maneira nenhuma como alguém que está em outro lado, que não seja alguém que está se comprometendo também. Mas vamos orar, pastores. Vamos orar para que Deus nos ajude, que haja de fato uma plataforma sendo inserida no norte, para que nós tenhamos condição de viver algo que talvez a gente almejou por muito tempo e que ficou só, talvez na ideia, né, de viver algo prático e real. É o que todo mundo quer aqui hoje, eu tenho certeza disso. Então eu queria chamar os pastores aqui hoje, os pastores, os missionários que estão aqui. Eu sei que tem missionários aqui hoje. Vamos orar pela Mauri. Eu queria chamar também 10 representantes da igreja, tá? Que entendeu o que foi dito aqui hoje, para a gente estar orando, tá bom? Tem diácono aqui? Tem diácono? Cadê os diáconos? Vê se tem uns 10 aí, para a gente vir aqui orar. Vamos lá, pastores, pode subir aqui, vem cá, os pastores e missionários, por favor. 10 diáconos. Vamos vir aqui à frente. Pedir para o pastor Mauri estar se colocando aqui à frente. Tira só o púlpito, por favor. Coloca para o lado. Pastores, pode vir para cá. Vamos, se possível, vamos tocar no Amauri. Vamos profetizar sobre ele. Para que a gente demonstre algo aqui, pastor, para que a gente demonstre algo aqui, que nós estamos tratando do norte e não de um estado. Eu vou pedir que o nosso pastor aqui, lá de Redenção, esteja orando, tá bom? Para tipificar que nós estamos tratando de uma região e não de um estado. Se todos puderem ficar de pé, por favor, estenda suas mãos para cá. Deus, nós, nessa manhã, Senhor, nesse ambiente, nesse lugar de glória que o Senhor preparou para nós, está aqui, Senhor, o pastor Amauri, que hoje, ó Deus, está se movimentando naquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, nesse ministério, aquilo que o Senhor tem colocado sobre a vida dele, Senhor. Ele tem cobrido, Senhor, essa região, meu Pai. Meu Deus, algo poderoso o Senhor tem para fazer, ó Pai, na região norte. O Senhor não os trouxe por um acaso, não foi uma ironia do destino, não. O Senhor tem algo poderoso nesse lugar, nessa região. Meu Deus, o Senhor trouxe esse homem, Senhor, para fazer algo, Senhor, poderoso que o Senhor tem decretado para esse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida da sua casa, Senhor. Nós oramos pela sua casa. Nós oramos, ó Pai, por toda a sua família. Meu Deus, que tem enviado, que tem abençoado ele nesse trabalho. Cuida, Senhor, protege, guarda. Nós como igreja oramos, ó Pai, pela sua vida. Livra ele, Senhor. Ah, Senhor. E aquilo que o Senhor tem para fazer através dele, Senhor, nesses lugares que o Senhor venha enviá-lo, Senhor, mais e mais. E nós sabemos que ainda há outros lugares, ó Pai, que ainda não foi acessado, mas que o Senhor está levantando, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê força, que o Senhor dê coragem,
Que o Senhor dê, meu Deus, intrepidez, que o Senhor dê ousadia ao teu servo, Pai, para que ele não desanime, para que ele continue a fluir, ó Deus, naquilo que o Senhor tem o movimentado nesse tempo. Meu Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, e assim como aqui no Tocantins, ó Pai, por sendo a primeira mesa de muitas que virão, meu Senhor, que o Senhor abençoe, ó Pai, essa casa, o pastor Tiago, Senhor, e todos aqueles, ó Deus, que está, Senhor, nesse lugar. Meu Deus, nós te clamamos aqui, Senhor. Ah, Senhor, e aqui representados, ó Pai, como norte, Senhor, que o Senhor venha fluir, que o Senhor venha soprar a cada dia um novo vento, que o Senhor venha soprar a cada dia, Senhor, algo sobrenatural. Assim nós te clamamos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, queridos. Glória a Jesus. Nós estamos encerrando aqui nesse momento, tá bom? Jesus te abençoe de forma sobrenatural. Nós ainda temos algo ali, né? Tá liberado aí ou tá não? Tá liberado? Ou não tá? Tá, né, gente? Então, amém. Tá liberado aí, o pessoal fica à vontade, vai lá. Tá? Jesus te abençoe.